Seja muito bem-vindo a mais novo episódio do Segue o Plano, o podcast que abre a mente de quem quer empreender e de quem já vive o mundo dos negócios. E hoje, bater um papo aqui com Pablo Perini, membro do Conselho Administrativo, diretor de marcas e sommelier da vinícola Casa Perini, que inclusive já fui e recomendo, onde realiza a gestão e estratégia das marcas, guia e concepção dos produtos e define os cortes dos vinhos a serem envasados junto à enologia. Acertei? Isso mesmo. Isso? Seja bem-vindo, Paulo. Isso. É contigo muito obrigado, agora. Prazer ter sido convidado, estar aqui podendo falar um pouco sobre a história da vinícola, como é que a gente trabalha, né? Essa área tão apaixonante que é o universo do vinho. Cara, eu gosto. Eu comecei a tomar vinho, vou ser bem sincero, por causa do negócio. Uhum. Eu não gostava muito de vinho, mas eu entendi que eu não gostava porque eu tomava vinho ruim. Uhum. Basicamente era isso o problema. Aí, por eu trabalhar num mercado aqui com um público um pouco mais, entre aspas, ou talvez a verdade seja essa, exigente, né? E que consome vinho, eu me senti obrigado, preciso conhecer esse mundo. Aí, cara, não tem mais volta. Tem até uma frase, né? Que o paladar não retrocede. Não retrocede. E não Exato. Retrocede de forma nenhuma. E vocês já estão há quase 100 anos nisso aí, né, cara? Exato. Me fala um pouco antes da gente entrar no assunto, que é o mercado do vinho. Aí, já entrando, como é que é o mercado de vinho hoje no Brasil, em especial pra cá, cara? Tá. Olha, eu te diria que passa por uma mudança constante e assim como o país como um todo, ele é feito de diversidade, né? Tem muita opção no mercado e ele é extremamente segmentado, né? Então, a gente tem desde vinhos de mesa, aí é inevitável entrar um pouco na parte conceitual disso tudo. Pode falar, cara, eu tô aqui para aprender hoje. Vamos lá, então. O vinho de mesa, falando em nomenclatura nacional, o que quer dizer? É o vinho elaborado a partir do que chamam de uva americana. E quando se fala uva americana, como dizem os portugueses, né, autóctone. Ela é oriunda do continente americano, da mesma maneira que, sei lá, a zebra é da savana africana e o mico-leão dourado é da Amazônia e assim por diante. Então, claro, isso Brasil, né? O vinho de mesa, então, ele é de uvas de variedades como Bordeaux, Isabel, Concord, Sable, Niagara, etc. São nomes que não soam tão familiarizados assim para a gente como os vinhos que são de outra pegada, conhecidos como os vinhos finos, e também daí entra a família dos espumantes, que daí talvez você vai ouvir e já vai lembrar do que você vê no restaurante ou vê nas cartas de vinhos por aí. Nas cartas de vinhos, exato, que é a Cabernet Sauvignon, Merlot, o Taná, Moscato, Chardonnay e assim por diante. Então, esses vinhos de mesa, eles são responsáveis pelo grande volume de consumo, né? Já entrando na questão do mercado massivo da população brasileira, porque afinal a gente sabe que está num país que não tem, no geral, uma renda tão privilegiada, e exatamente por isso, para fomentar a cultura do vinho e abraçar essa ideia de poder degustar um vinho de uma maneira mais casual, mais cotidiana, né, associada à refeição, que eu acho que é um grande caminho, né? A harmonização é uma máxima, né, do vinho, que funciona muito bem para no almoço, no jantar, com moderação, ele agrega tanto a saúde quanto a riqueza da experiência. A experiência aqui no almoço e no jantar. Exato. Então, começando pela base, digamos assim, da estrutura hierárquica socioeconômica, o vinho de mesa representa muito bem essa base e é uma categoria que não pode ser ignorada, tá? Falando num panorama geral, ele se não fosse a existência dessa categoria, o Brasil não seria líder como país, né? E por que eu digo isso? Dentre os motivos que levam o consumidor a escolher um vinho, um dos primeiros é a origem, né? É a nacionalidade. É a origem ou o preço? Porque onde eu quero chegar para ti, pelo que eu entendi, o vinho de mesa é como se fosse o teu produto de entrada aqui. Sim, exato. Né? Por ser mais barato, por ser mais acessível. Sim. O que eu quero dizer assim, dentro da segmentação de países como de país como marca, vamos dizer assim, estou consumindo vinho brasileiro, ou italiano. Entendi. Exato. O Brasil, ele tem maior fatia de mercado em volume pela existência da categoria vinho de mesa. Então, ela é muito importante para fazer com que haja mais base de consumo, por também ser acessível.
entende? E ser um paladar muito fácil de assimilar. E é mais doce, mais não fácil, só, mais palatável, não? Não só mais doce. Dentro do vinho de mesa tem a categoria do suave, que é muito representativa, tanto o branco e especialmente o tinto suave, que é doce, né? Aí é outra questão, né? Mas só brevemente falando. Em termos de quão seco, ou seja, não doce é um vinho ou quão doce ele é, tem 3 escalas no mundo do vinho, né? O mais seco é simplesmente vinho seco. Sem adição de açúcar nenhuma? Muito pouca. Intermediário, que é demi-sec, ou semi-seco ou meio seco, que é tudo sinônimo, que é um meio do caminho. E o doce, propriamente, que é o suave. Que, vamos dizer assim, somando as características de mesa, né, que eu comentei, que é popularmente falando, o gostinho da uva que a gente sente, né? É bem isso, porque ele não tem aquela complexidade. É quase um suco de uva. É a uva usada para fazer o suco de uva, então ela é muito familiar ao paladar. A gente sente, remete à infância, para quem é do interior e tinha algum avô, alguém que tinha um vinhedo desse estilo de uva, vai remeter a isso. Então tem todo esse romance e é mais, vamos dizer assim, mais singelo, não tem compromisso com envelhecimento nem nada e funciona muito bem para fazer esse consumo mais descomplicado e aproximar. Eu posso falar, Pablo, que funciona muito para introduzir isso no mercado novo? Sim, especialmente para o pessoal mais de base, vamos dizer assim, né, em termos de potencial de consumo. Depois, descolando disso, a gente vai para os vinhos finos e espumantes, que daí são de origem europeia e são aquelas uvas que eu havia licitado antes para comparar, que é Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, etc. Que daí, mesma maneira que eu comentei, autóctone do continente europeu. Essas uvas, elas são mais delicadas, requerem um sistema de cultivo diferente, inclusive a maneira como se planta os vinhedos, etc. Elas já vão ter uma complexidade maior, então vai ter notas que remetem a ameixa, a amora, depois de evoluir tabaco, couro, etc. E toda essa complexidade vem também pelo tipo de uva. E isso, normalmente, como você falou, o paladar não retrocede, tende a ir sendo desenvolvido e à medida que a pessoa vai sofisticando o seu paladar, cara, isso mesmo, vai explorando cada vez mais. Ela vai se permitindo a ter novas experiências, ela vai subindo de nível. Vou te dar um exemplo, tipo eu quando eu comecei, provavelmente quando eu provei a primeira vez vinho, me deram um vinho tão intenso que eu não curti. Eu até brincava, doía aqui atrás, assim, sabe? Falei, que porra é essa, horrível. Aí eu fui comer, aí me deram uma uva melhor, aí já foi para um Pinot Suave da Vira, aí foi uma coisa mais tranquila. Eu equiparo muito com cerveja, porque cerveja também tem todas essas nuances, né? Claro. Tem uma cerveja mais leve, mais suave, até chegar numa stout da vida, que é uma coisa que tu bota na boca, pá, dá um impacto. Mais intensa, mais potente, né? Só que quem gosta realmente de cerveja, quem gosta muito de vinho, já vai para um vinho mais complexo, não é? E essa trajetória do cliente, tu consegue ver dentro da Casa Perin, cara? Vocês conseguem ver essa evolução? Vocês conseguem acompanhar o cliente? Sim, normalmente existe isso e bem como você falou, vai começar tomando vinho fino já, beleza, vamos esquecer o de mesa, né? Aí começa com Pinot Noir, por exemplo, que é uma uva muito elegante, muito delicada, que serve inclusive para elaborar espumantes, depois a gente vai entrar nesse mérito. E vai intensificando, talvez um Merlot, um Cabernet Franc, um Cabernet Sauvignon, um Taná, que daí fazendo um paralelo para o pessoal, que como a gente é um país que ainda tem bastante cultura de cerveja, é mais ou menos você começar com uma ótima Pilsen, que não tem nada a ver com qualidade, não quer dizer que é pior ou melhor, são categorias diferentes. São categorias, perfeito. Né? Então você começa com um Pinot Noir, que é mais leve, mais elegante, pode ser muito bem elaborado, e vai chegar o que seria equivalente a uma IPA, que seria um Taná, por exemplo, que não quer dizer que é pior ou melhor. Pior, exatamente, é uma gama, você tem dentro do universo da Pinot Noir, desde o mais simples até o mais complexo, mais sofisticado. Ainda tem momentos, não sei se eu estou certo ou errado, mas aí tu já me corrija, eu quero pegar essa aula. Vamos nessa. Vou te dar um exemplo. Eu não consigo, a experiência minha, tá? Como consumidor, tomar uma IPA numa praia. Calor horrível. É igual um vinho tinto pesado na boca num sol. Cara, pra mim não combina. Sim. Já combina um vinho branco mais gelado, mais... Exatamente. Existe essa preocupação da marca com essas experiências também? Então, a gente tem sempre a missão de, entre aspas, ajudar a educar o consumo com sugestões do que é o trabalho de sommelier, de harmonização, que é mais adequado em situação de momento de consumo, ou então harmonização do prato específico com o vinho que combina, isso existe, é uma questão técnica que flerta com o científico. Até para dar melhor experiência do produto. Exato. Mas ao mesmo tempo a gente respeita absolutamente o paladar do consumidor, né?
que é o apreciador que vai ter a sua verdade em última instância. E a gente tem, inclusive, como uma das missões como vinícola, ajudar a democratizar e desmistificar o consumo de vinho, para que as pessoas permitam ser felizes apreciando na maneira que bem entender. Isso me lembrou, tem um tio que adora vinho, mora em São Paulo, e fala assim, tio, sabe qual é o melhor vinho? É aquele que tu tá tomando com uma pessoa que tu gosta. Que tu gosta, em um momento que tá... Tipo, não interessa o vinho, cara, interessa o momento, né? Sim, Basta, sim. Só tem que ter um vinho. Vou dar um exemplo que acho muito interessante da diversidade do país. Você falou de mercado brasileiro. Eu acho fantástico a riqueza cultural que a gente tem e o nível de segmentação que permite, por exemplo, você ter no Rio de Janeiro algo que eu vi, que eu não conhecia essa realidade, o pessoal tomando, por exemplo, em caneca, tá? Vinho de mesa gelado, com bacalhau lá, tem vários, acho que é um termo de uso comum, rei do bacalhau. Então, meio botecão lá e o pessoal, cara, tomando vinho. E talvez vai ficar só nisso. Talvez esse cara vá vir a tomar outros vinhos e nada de errado sobre. Mas se permitir fazer isso, né? Não fazer com que o caráter protocolar impeça a liberdade de consumo. No final, é um instrumento para agregar prazer e ser feliz no momento com os amigos. É o que eu vejo assim, hoje, na verdade, hoje não. Acho que desde quando o mundo é mundo, quem determina como se usa é o mercado, né? Se o mercado está exigindo tu ser mais alegre, mais espontâneo, toma isso aí na caneca gelado. Exatamente. Não é? Porque eu, pelo menos, mais jovem, escutava muito, vinho não pode ser muito gelado. Hoje eu entendo por quê. Porque quanto mais gelado, menos sabor se tem. Isso serve para cerveja, serve para qualquer tipo de alimento. Né? Nem muito quente, nem muito frio. Tu tens uma temperatura ótima. Mas nada impede o cara pegar um bom vinho e fazer um drink. De forma alguma. Tanto que existe hoje na nossa linha, a gente tem se destacado bastante com os espumantes, 2 itens, o branco e o rosé, espumante ice, que como o nome sugere, ele é concebido para ser consumido com gelo, porque ele já nasce de uma fermentação em contato com as cascas, que isso deixa ele mais intenso. E a gente fez teste, obviamente, com degustação, colocando ele numa taça de vinho, que é mais bojuda, você consegue botar umas pedras de gelo e ele não fica com aquele efeito diluído, então ele se potencializa nessa experiência e funciona, super legal. Aí o que eu posso dizer? Eu posso dizer que vocês tiveram uma escutativa e escutaram realmente o cliente? Eu acho que passa nesse processo? Por uma observação de, inclusive, perceber que até em, sei lá, clubes de praia, beira da piscina ou beira-mar mesmo, muitas vezes os clientes, por escolha própria, pegavam um vinho branco normal e colocavam gelo para intensificar o caráter de frescor refrescante. Dele. Então, por que não pensar num produto que ajude a cumprir esse papel tecnicamente melhor, né? Claro que tem isso e tem até espumantes como método clássico, que a gente chama, que a fermentação é dentro da própria garrafa, que daí eles têm uma austeridade maior, toda uma complexidade. Aí tem a sugestão de temperatura exata, que... É sugestão. A sugestão, exatamente, que não é uma regra absoluta, mas achamos que fica bem mais interessante a experiência de temperatura correta, a taça, etc. Mas sem se tornar um caráter enochato, como a gente diz, né? Que é o chato do vinho, né? Cara, fazendo um paralelo bem rasteiro, Poti, é igual o cara pegar o açaí da gente e levar encher de granola, não sei o que. A nossa sugestão é comer só egg, pô. Isso. Mas o cara come como quiser. Respeitar o ingrediente, mas nada impede que... Nada impede. Exatamente. Cara, aí vamos trazer pra nossa realidade aqui, Pablo. Cara, tu como esse cara que tá desbravando assim, levando a marca da Casa Perini, como tu vê a nossa região? Como é que tu tá trabalhando? Eu quero realmente saber estratégia, cara. Como é que vocês são? Quais estratégias tu usa para ver se eu pego alguma coisa e aplico aqui no meu negócio? Claro, vamos lá. Então, uma das questões que a gente vê que não só a Casa Perini como o mercado de vinho tem crescido bastante, passa pelo maior reconhecimento dos espumantes, tá? Acho que dentro do universo dos vinhos finos, e que isso inclui os espumantes, como eu havia falado antes, né? As uvas derivadas de europeias, né? Elas contemplam exclusivamente os espumantes, têm que ser feitos com elas, né? Não pode ser as uvas americanas mesmo que fazem para os vinhos de mesa. E por uma questão de mercado, aí tem que reconhecer que Mercosul tem abertura muito grande de entrada aí dos países como Chile e Argentina para os vinhos tranquilos, que a gente chama. Quando falo vinho tranquilo, não quer dizer que existe vinho nervoso, tá? Então fala pra gente o que é vinho tranquilo. Que eu pensei isso, qual é o vinho nervoso? O vinho tranquilo, quando a gente está num papo que é mais explicativo, que a gente está tendo agora, é para ajudar a diferenciar do espumante.
tá? Ah, o espumante é o que tem o gás natural, que é da própria fermentação. E é o nervoso, né? E o tranquilo é o não espumante, que é o vinho que a gente está acostumado, o tinto normal, o branco ou o rosé normal, vamos dizer assim, que não tem o gás. E no meio termo, só para constar, né, não deixar de... não perder a oportunidade de falar, tem o frisante. Né? O frisante ele tem gás, mas menos que o espumante. Ele é intermediário entre o tranquilo e o espumante. Então, como a gente tem uma política de mercado, uma economia que facilita a entrada dos nossos irmãos, aí, que também fazem belos trabalhos, acaba que, por consequência disso, em boa parte, começamos a ter uma adesão maior de mercado em relação aos espumantes, porque eles não têm uma produção tão representativa nesse sentido. O Brasil tem, tem de vinho também, porém a de espumante acabou tendo destaque devido ao fato deles não terem isso como um ícone da produção deles, e dessa maneira eles conseguiu cada vez mais conquistar mercado, né? E daí entra na questão de porta de entrada para isso, que eu acho que dentro do universo espumantes, um belo caminho para o brasileiro em geral, que não está tão familiarizado com a cultura do vinho, entra o espumante moscatel, né? Que, para quem não conhece, o espumante moscatel, ele é feito da uva moscato, tá? Que ela é por excelência muito aromática, tem bastante intensidade de aroma e sabor, remete aí a flores brancas, a pêssego, a nectarina, a ameixa amarela, etc. É muito rico. Bem verãozão mesmo. Super. E você tem uma doçura natural nele, né? Então, ao degustar, o processo de elaboração dele faz com que tenha gás, obviamente, porque é um espumante, isso dá frescor, um bom equilíbrio entre doçura natural e acidez. E o que quer dizer doçura natural quando eu digo? É um doce que provém da frutose. Frutose é o açúcar que você sente, inclusive, quando está comendo uma uva ou uma melancia, é o açúcar próprio da fruta, né, que você sente. Porque no processo se interrompe a fermentação, né, faz com que a levedura consome esse açúcar, pare de agir e fica com um resíduo de açúcar próprio, e a gente vai sentir de uma maneira que não fica tão enjoativo, ele fica fresco. Então não acrescenta açúcar? Não. Eu jurava que acrescentava um pouco mais de açúcar. Depende, aí entre vários depende, porque na indicação de procedência ou indicação geográfica dos moscatos de Farroupilha, da qual faz parte a Casa Perini, que é uma indicação geográfica, seria o equivalente a uma denominação de origem, como é, por exemplo, falando em espumante, o caso da Champagne. Champagne, na verdade, todo mundo fala como uma bebida, mas é uma região dentro da França, onde só lá pode ter... Exatamente, lá produz o champanhe, assim como é o vinho do Porto, dentro da zona demarcada do Porto em Portugal, que daí tem que cumprir as regras de utilizar um certo número X de tipos de uva e seguir processos, etc. E para fazer o moscatel, que é da nossa região, tem que cumprir esse protocolo de não... É um certificado de originalidade. De não adicionar um certo parâmetro de açúcar, usar o natural da própria uva. Exatamente, é o original, e isso vai estabelecer também uma regra dentro desse pacote assim, de regulamentação que existe para estar dentro dessa indicação de procedência, um parâmetro de acidez, e isso é importante para ele não ficar um meláceo, digamos assim, para ele ter uma... Até porque muito açúcar vai ficar enjoativo. Exatamente. Isso torna muito convidativo, porque eu acho que hoje esse universo de diversidade que existe no mundo do vinho, e modéstia à parte, acho que a Casa Perini oferece uma gama muito ampla. Eu poderia apostar, você que já foi lá, né? Se alguém fizer uma imersão e dizer, não sou muito fã de vinho, não gosto. Se o cara pegar de A a Z do mix começa por vinho branco, tem seco, demi-sec, suave, frisante, espumante do mais leve ou mais intenso. Exatamente, alguma coisa vai bater na veia. Então o cara pode achar ali e curtir aquilo o resto da vida, não tem nada de errado, mas vai achar o vinho que é do seu gosto, ou ir ampliando ou mudando o paladar. Então o universo de possibilidades é gigantesco, e eu acho que dentro disso a gente, através do moscatel e dos espumantes, que são muito familiares para a alegria do povo brasileiro como um todo, eles são muito familiares ao paladar e começam com situações festivas, ainda tem sim sazonalidade de ser uma bebida mais lembrada nas ocasiões festivas, como especialmente Natal e virada de ano, etc. Mas já está permeando cada vez mais. Poxa, tem a formatura, vai fazer.
casamento, por óbvio. Uma região mais quente como essa, que bebe mais gelado, alguma coisa assim. Também existe isso. E ajuda a trazer cada vez mais para o cotidiano. Então a gente tem, inclusive, fomentado algo que é muito legal, porque o espumante ele é um coringa na harmonização, que é a combinação com comida, né? Um espumante brut, por exemplo, um espumante que vai para a linha um pouco mais seco, não tem a ver com moscatel, ele navega muito bem numa refeição da entrada à sobremesa. Diferente muitas vezes. Inclusive, sugiro, façam isso que ele tá falando, que eu já fiz. É incrível, muito legal. Para quem não quiser ter erro, vai por esse caminho que funciona. E inclusive, falando você falou de ajudar a desbravar o mercado, a instigar as pessoas a curtirem o espumante como produto, é algo que nós temos feito muito recentemente, de mostrar como o espumante é versátil para combinar com a gastronomia e não só para aquele brinde do final de festa, etc. Essa questão de conjugação de leveza, frescor, acidez, gás, ajuda no processo digestivo, a instigar o paladar na salivação para a gente conseguir comer e curtir ao máximo uma refeição. A experiência e depois segue degustando, né? Segue bebendo na festa, se tiver. Cara, assim, o que eu vou tentar resumir o que tu falaste em algumas palavras, cara. Eu vejo que vocês se preocupam muito com a qualidade, né? Sem dúvida. De manter um processo muito bem definido. E isso me fez lembrar de um não é documentário, eu vi um podcast que o cara falava assim, ó, eu gravei com algumas empresas centenárias na Europa. Legal. E ele falava assim, o que me chamou a atenção é que as empresas centenárias, elas, dois grandes pontos. Primeiro, se preocupam muito com a qualidade. Sem dúvida. E ele dava o exemplo de uma empresa lá de terno, que a empresa ela fez o terno, não, de roupas clássicas, né, terno, enfim, de Napoleão. Perfeito. Pra te ver o tanto como ela é antiga. É. E ele falava assim, cara, essa empresa, para alguém começar a trabalhar de fato, ele passa por um treinamento de 3 anos. Certo. Porra, 3 anos treinando o cara para depois começar a fazer o terno é muito tempo. Não é da noite pro dia. É se preocupar muito com a qualidade do produto. E outra coisa é a adaptabilidade, é ouvir o cliente, né? Pelo que eu vi, vocês estão muito focados em pegar novos mercados. Sim. E para quem quer pegar novo mercado, aí tu me fala se eu estou indo no caminho vamos, certo ou não. Vamos nessa. A gente tem que realmente entregar o que o cara quer comprar. Sim. Né? Porque eu vejo pela nossa experiência aqui em Belém. Porra, aqui em Belém é uma cidade quente, uma cidade úmida. Como eu te falei, para mim uma experiência de um vinho tinto mais encorpado num sol é horrível. Eu não acho legal, eu me deixo até meio enjoado. Aí o que eu descobri, uma coisa que mudou minha vida, é o drink Aperol. É legal. Porque querendo ou não, é alguém com... É tipo um beer, né? O Aperol é tipo uma coisa assim com espumante. Exato. Cara... É incrível, eu adoro isso aí, cara. É muito aí tu refrescante. Exatamente, né? É muito refrescante, porque é muito gelo, aí tu toma aquilo numa praia, no sol, numa beira de uma piscina. E é um drink que, porra, é extremamente sociável, fácil de fazer, faço eu e minha namorada. Então, cara, tu acha que eu tô no caminho certo? Vocês como estratégia, mantenha uma qualidade boa. Sim. E escuta muito o cliente, entrega o que ele quer. Exato. É mais ou menos essa estratégia? É por aí, com certeza. Inclusive você falou no Aperol, o clássico é elaborado com espumante Prosecco, inclusive. Exatamente. Que é a Prosecco é uma uva italiana, que a gente foi uma das vinícolas pioneiras no Brasil a importar as mudas de Prosecco para a Serra Gaúcha, plantou e funciona super bem, espumante leve, refrescante, né? O nosso é um brut, no caso, em termos de quão seco ele é, né? Ele não é demi-sec, não é doce. Eu prefiro, inclusive, tem gente que faz com mais... Fazer com moscatel, que é mais doce e tal. Eu prefiro ele mais... porque eu gosto de bebida mais seca. Entendi. E até porque o Aperol, apesar de ele ser uma espécie de bitter, ele tem uma doçura, né? Tem uma doçura. Daí, dessa maneira, a gente consegue... equilibrar o paladar aí. Mas funciona super bem. Isso aí é uma boa maneira de começar a se familiarizar. E voltando para a questão que você falou de foco em qualidade, de desbravar novos mercados, lendo o que o consumidor quer... Cara, isso fala muito com a ideia da Casa Perini, porque nós fomos pioneiros em relação ao lançamento de um moscatel 100% brasileiro. Né? Lá em 1998, né, já faz algum tempo, até então não existia moscatel e como a gente comentou, ele é um estilo de bebida que... eu não citei isso, né? A gente interrompe a fermentação dele, então ele fica com açúcar natural, residual, que se equilibra com acidez, então dá um paladar para quem curte equilíbrio perfeito. E ele tem uma graduação alcoólica mais baixa. Aí vai embora, o cara pode beber mais. Exatamente. E para quem não está tanto acostumado com vinho, que tem mais álcool ao natural do que outros fermentados, ele é uma boa porta de entrada para assimilar isso. Depois desse começo de trabalho com moscatel, a gente foi aprimorando, é claro, por ter sido pioneira, sempre buscando os métodos que mais fizessem que evoluísse essa bebida.
Se fez esse trabalho de mapeamento de uma região dentro de Farroupilha, que é a cidade onde a gente se localiza, junto com uma entidade de classe que faz estudos, né, de tipo de solo, de índice pluviométrico, quanto chove, etc., para poder criar essa indicação de procedência. E depois de ter conquistado isso, junto aos colegas lá da região, né, que é essa certificação de origem, assim como eu falei... E que ajuda todo mundo na região. Ajuda todo mundo, é muito legal, né? Da tipicidade, não, comprando daqui você sabe que vai ter procedência e um estilo muito semelhante. Daí, claro, cada produtor vai ter suas peculiaridades. Chegou um fato aí que deixou a gente muito contente, com uma certa confirmação de que estávamos no caminho certo, tanto por apreciação por parte do público, porque as vendas vieram crescendo cada vez mais no Moscatel, quanto pela crítica, porque em 2017 nós ganhamos reconhecimento de quinto melhor vinho do mundo com o Moscatel. Foi sensacional, foi um fenômeno assim, em termos de mídia, saiu nos principais portais de internet, a chamada que era quinto melhor vinho do mundo, é brasileiro e custa menos de R$40, né? Isso é melhor ainda. Então, cara, sensacional. Isso é democratização e desmistificação, porque ele é um atestado de qualidade, pô, olha a diversidade que é o mundo do vinho. E qualidade precisa ser caro. Exato. E tá em quinto, cara, no universo onde tinha vinhos clássicos de Bordeaux, em Rioja, os Porto, inclusive, que aliás, Porto é um ótimo exemplo. Cara, por que Porto é um vinho complexo, rico em aroma e doce, é respeitado no mundo inteiro, aí Moscatel não também tem ser. essa característica, não pode ser. Pô, ali foi a prova cabal, né, disso, porque uma série de gente técnica que fez uma depuração de um monte de outros concursos que aconteceram na Europa, no Chile, na Argentina, naquele mesmo ano, eles pegaram, vamos dizer assim, os melhores dos melhores e ranquearam como qualidade global, isso foi legal. Tipo, vamos se despedir de preconceito e ver, né, no ranking geral o que é mais legal. Aí eu acho que o brasileiro disse, poxa, tem nada de errado com curtir meu Moscatel e começou a ampliar isso. Tu acha que um dos maiores desafios de vocês como produtores de vinho, no mercado de vinho, é quebrar alguns conceitos? Por que eu te pergunto isso, Pablo? Fazendo um paralelo com o nosso negócio aqui. Eu te falei, né? A gente trabalha com contabilidade, jurídico, muito voltado para a área da saúde. E um dos nossos maiores desafios no início e hoje ainda, cara, é tirar uma cultura de vamos trabalhar no caixa 2. É uma cultura muito ruim. E a gente... Todo dia, parece que a nossa empresa ela é mais empresa de educação do que realmente de contabilidade /jurídico. Tu acha que vocês vivem algo parecido? Tu acha que quebrar culturas, tipo, para vinho bom tem que ser vinho caro? Sim. Vocês têm quais são os desafios, na verdade? Cara, eu entendo a tua pergunta, acho bem pertinente e acho que passa bastante por quebrar um preconceito inicialmente do consumidor em relação à percepção que os outros vão ter quanto a ele quando se fala do julgamento do gosto dele. Sim, eu entendi. Em outras palavras, ser sincero com o próprio paladar. E eu vou dar um exemplo. Muita gente gosta de vinho suave e acha que isso é problema. E tem medo de tomar na rua porque vão julgar. Exatamente. E um exemplo de como existe esse mercado, né? Não é só ele, claro, mas existe, é que nós lançamos há algum tempo um item chamado Nuances, que é um vinho Cabernet Sauvignon, vinho fino, legal, uva selecionada, passagem por barrica de carvalho, que agrega custo, agrega complexidade para o vinho, e suave. E a adesão foi ótima, embalagem legal, etc. O cara disse, pô, vou degustar, curtiu, sem problema, e começou a aderir a isso e ser feliz e tá tudo certo. Acho que esse é um grande desafio que a gente tem, e eu vou te falar, quando eu conheço uma pessoa, a gente começa a bater papo, em relação ao vinho, é uma coisa macro, para o setor isso. A gente pergunta, tu gosta de... Se perguntar, gosta de cerveja? O cara vai dizer sim ou não, ou mais ou menos. Se fala, gosta de vinho? O cara vai dizer, eu não entendo muito, mas gosto. Parece que eu entender tecnicamente, com profundidade, a respeito, vem antes. E isso é um problema. Isso é um tabu que vocês têm que quebrar, cara? Eu acho que sim, eu acho que tem que desconstruir isso, é trabalhoso. É o democratizar, é o popularizar, sem chegar ao ponto de vulgarizar e achar que né, é banal. Não. Tipo assim, botar na cabeça do cara que ele merece sim tomar um vinho, cara. Claro, e do jeito ele não precisa ser rico, não precisa ter conhecimento de cheirar o vinho. Meu Deus, lembra isso, assado e cozido. Pô, não precisa, só exatamente. bebe. E do jeito que lhe agradar. E saber que dentro do que quer que ele goste, existe sim algo que vai ser atingível pro bolso dele de alguma maneira, né? E que também existe um caminho de evolução dentro do gosto específico dele. Vou te traduzir isso. A gente está numa missão agora, inclusive aqui em Belém, vai ter um evento hoje à noite
num restaurante de harmonização de uma linha mais sofisticada de espumantes que a gente lançou, que é de espumantes safrados, ou seja, espumantes que têm a vindima, né, o ano de colheita. Normalmente os espumantes em geral não têm isso. Só quando a safra é muito boa. Exatamente. Pô, teve uma safra fora da curva, a uva foi selecionada, o vinhedo está sendo observado a tempo, que nem você falou, não nasce da noite para o dia, né? Esse negócio de linha superior. Então, a gente fez um mapeamento, colhe menos quilos, né? Menos toneladas por hectare, então abre mão de quantidade em prol da qualidade, para concentrar mais cor, aroma, sabor na uva. E daí fez um moscatel, dentro dessa linha que tem 5 itens, um deles é um moscatel premium, que daí fermenta por mais tempo com as cascas, para ter um caráter levemente licoroso. Ele vai ter nota de favo de mel, de damasco, etc., que é mais complexa do que aqueles moscatel clássico que eu estava falando para você. E a gente ficou pensando, poxa, né, quando foi lançar, tem um desafio ali, porque é uma categoria que muitas vezes a própria indústria pensa, é mais simples e tal. É um prêmio dentro de um simples, dá essa confusão. Que no fundo é um mito criado pelos próprios produtores. E daí a gente fez de um jeito que tivesse uma entrega mais complexa, mais sofisticada em termos de aroma, sabor e final de boca, mais longo, etc., para poder oferecer uma experiência à altura e que, obviamente, tivesse um posicionamento de preço e de percepção de valor superior. Então, o Casa Perini Vintage, que o Vintage faz alusão aos safrados, o Moscatel Blended, que a gente chama, que é um blend de 3 tipos de moscato diferentes, ele realmente, o cara vai botar ao lado de um outro e vai ter diferença. Tu vai ver que o valor agregado é diferente. É diferente, exatamente. Claro que dentro dessa mesma linha você vai ter um outro extremo em termos de escala de doçura, né? Que é o outro mais seco, que é mais de nicho, que é o Natur, daí é mais seco do que o Brut. Esse produto ainda está dentro da mesma camada de consumo, correto? Aí como tu fazes para esse mesmo consumidor comprar esse produto mais premium, como tu faz para ele perceber que é para ele? Certo. Né? Porque quando tu coloca essa questão do vintage, do premium, de uma coisa mais de valor agregado, aquele cara aqui que está no tradicional, opa, não é para mim. Sim. Mas é para ele. Tá. Tipo assim, ele merece uma coisa 10% a mais. Eu vou fazer uma comparação bem direta, que é justamente a analogia do Nuances que eu falei antes, né? Que é o vinho tinto, fino, varietal Cabernet Sauvignon, né? Lembra que no começo eu falei da uva europeia. Cabernet Sauvignon é uma uva que requer um cuidado maior, etc. Ele passa por barrica de carvalho, não passa por barrica, ele tem outra pegada, é o gostinho da uva em si. O suquinho integral aqui. Exatamente. E talvez tenha um cara que só conhece aquilo, mas ele tem poder aquisitivo e está afim de uma experiência mais complexa. Então vai ter esse para ele. A lógica do moscatel mais sofisticado é a mesma coisa, porque às vezes o cara me satisfaz, me agrada, mas eu estou predisposto a dar um passo a mais dentro daquele estilo. Então, claro, aí o trabalho de comunicação, né? Tudo que a gente alcança em redes sociais, em assessoria de imprensa, os meios convencionais e também o peregrinação, como eu falei, que é justamente o tete a tete. Eu acho que o vinho ele passa muito por aquilo que ele está fazendo agora, né? De fazer as pessoas entenderem, e quanto mais descompromissada e leve for a maneira, melhor. E degustar. Né? Entender na prática. Hoje, por exemplo, retomando o evento que a gente está fazendo, que é uma maratona, a gente chama de circuito vintage, que é para promover essa linha. A gente já passei por mais de 15 cidades no país ao longo desse último semestre para levar em adegas especializadas, em restaurantes para fazer jantar harmonizado, em alguns mercados premium, né? Supermercados que tem uma parte de vinho trabalha com uma corodeira legal, exatamente, mais especializado. Perfeito, para degustar e as pessoas entenderem, olha, tem um moscatel Casa Perini que tem uma linha diferente, especial, o que ele oferece vale quanto pesa, né, em termos de investimento, e assim as pessoas vão aderindo e vão migrando. O que eu entendi é que tu criaste apenas mais uma camada nessa experiência da pessoa dentro do mundo chamado vinho. Exatamente, e uma camada dentro de um desejo latente, talvez boa parte das pessoas esperasse e até não existia. Aí fica aquela coisa, o que vem antes, o ovo ou a galinha? Não, vamos dar um passo a mais e descobrir isso. E né? eu acho sensacional porque coincide muito com a nossa mentalidade. Vou te dar um exemplo, um dado que tem muito forte aqui, que a gente fala em todas as palestras que a gente vai. 1% da população aqui considerada rica no Pará. Tu não vai acreditar, para ser rico aqui no Pará, ou esse 1%, a pessoa tem que ganhar R$10 mil.
E de acordo com o Ministério do Trabalho é isso. Porra, aí tu vai para a classe média, 10%, então tu consegues ir para um mercado onde a concorrência é menor. Claro. Apesar de ter um pouco mais de produto, mas é melhor tu concorrer com 10% do que tu concorrer com 1% aí de público. Sim. Então, sim. Em termos de mercado, para mim faz muito sentido. Claro. E essa visão, já com esse pano de fundo, aí a pergunta que eu quero até um pouco mais polêmica. Por que vocês vieram para o norte? Tem uma coisa especial? É um mercado que tu tá desbravando? É um mercado que pouca gente vê? É por causa da COP? Por quê? Sim. Eu acho que, assim como todas as outras regiões, tem sim uma camada da população que tem interesse em conhecer o mundo do vinho e toda a sua complexidade, porque, afinal de contas, a população, em termos macro, não é pequena, né? Sim. Então, dentro disso, acho que tem uma boa parte que vai ser ou um consumidor em potencial que está ali, já vai entender, já está familiarizado com o mundo do vinho e começar a aderir, ou ver com um aspecto aspiracional, né? Tomar conhecimento que existe esse universo para que, pouco a pouco, à medida que ele tem alguma ascensão, incorpore. Mas o mais crucial, eu acho, em relação à resposta que eu vou te dar da pergunta, em termos macro, é que a maior parte das pessoas que tem o potencial para desfrutar desse universo maravilhoso de vinho fino, talvez ainda não o façam. O mercado é pequeno ainda para vocês? Do jeito que poderiam. Eu acho que o consumo per capita ainda é baixo. Ainda é baixo. E talvez nessas regiões que tem um pessoal que ia consumir vinho, eles ainda estão com um hábito voltado para outras bebidas. Então, acho que o fomentar isso, esse trabalho pela categoria, pelo setor, ele é bem fundamental. Não passa assim por... poxa, não tem tanta gente na pirâmide, vamos dizer, que estaria enquadrada nesse potencial direto, mas eles podem vir a descobrir como é legal a cultura do vinho e o hábito do vinho, vamos dizer assim, muito mais do que uma bebida alcoólica, como a gente diz na Europa, que é um país que tem isso muito maduro, já um consumo muito milenar, forte. Exato. Ele pode ser incorporado com um caráter de cultura associada à gastronomia diária, né? Uma taça no almoço, no jantar, com um certo caráter, inclusive, de saudabilidade pelos benefícios que a gente sabe que existe. Eu acho que ele ajuda a fomentar uma cultura que descola, obviamente sem nenhum caráter de depreciação, porque claro, toda bebida você tem seu momento, de alguma bebida destilada, vamos dizer, terminou meu dia, agora vou tomar aí uma bebida só para relaxar e pronto. Não, eu acho que ele tem todo um apelo que potencializa um prazer de um universo chamado enogastronomia, que é o vinho associado à comida para uma coisa somar outra e o cara descobrir culturas diferentes. Tipo assim, porra, eu cheguei uma sexta, eu pedi uma pizza, vou abrir uma meia garrafa aqui. Exatamente, é nessa pegada. E outra também que eu vejo um potencial muito forte aqui em Belém, no Pará e no Norte como um todo, que é uma afinidade muito grande de dois expoentes que tem muita personalidade dentro, de novo, da do vinho e da gastronomia, da culinária. Os vinhos e espumantes, que é o que a gente tá dando foco nesse circuito agora, que me traz aqui, brasileiros, eles têm a aprovação do público, dos consumidores, cada um o seu estilo, seja um moscatel mais doce, um brut mais fresco, um natur, que é extremamente seco, que é um público mais de nicho, mas também é interessante. As pessoas curtem, tem validação crítica e premiações, etc. Mundo afora. E tem muita personalidade por causa do terroir, que é o conjunto de solo e clima que vem de lá. E aqui tem uma gastronomia que foi colocada no mapa internacional com uma personalidade invejável, cara. Eu acho sensacional. Já falei para as pessoas aqui, vocês têm jambu, vocês têm filhote, tem pirarucu. Sabores diferentes. Cara, isso é uma riqueza. Acho que qualquer chefe de cozinha internacional ia estar na Disneylândia aqui. O cara fica louco aqui. Exatamente. E isso dá muito match aí com o negócio do vinho. Inclusive com o próprio espumante. Hoje vai ter um menu aí de 5 passos que a gente consegue, por exemplo, pegar o tucupi, que é uma comida, um ingrediente, né, associado ao arroz ou um peixe, que ele tem uma acidez longa no final, que tem que provar para conhecer, né? Já é difícil falar... Tem gosto de quê? De tucupi, sei lá de quê. Exatamente, já é difícil falar de vinho, né, cara? Traduzir em palavras, vamos falar em tucupi, jambu, etc.
E daí se você pegar um espumante mais sofisticado, como a gente falou, que tem uma acidez maior, que prolonga no final, ele combina muito bem. Então acho que trazer para as pessoas que são apreciadoras da gastronomia, mostrar que o espumante funciona, ele e o vinho, isso passa por um viés científico do sensorial, né, da apreciação dos sentidos, como nenhuma outra bebida para ser incorporado no cotidiano da nossa apreciação gastronômica. Eu acho que é literalmente um prato e uma taça cheia, né, para se estudar as possibilidades em cima. Então essa conjunção da riqueza cultural / gastronômica aqui da região, essa base que ainda se pode criar de gente que venha se deslumbrar com esse universo, ver o quão legal é curtir vinho com a comida local, dá muito pano para manga. Cara, eu acho assim que o mercado é amplo, né, cara? Sem dúvida. É mais fácil tu conseguir mercado aqui do que pro Sul e Sudeste, que já tá bem concorrido. Querendo, a cultura lá é muito mais focada no vinho. Exatamente. Perfeito. Ajudou a traduzir o que tá comentando. Claro, a gente sabe da importância como você falou, da região Sudeste, é um dos motores econômicos aí do país. É o motor do Brasil, né, cara? Exato. Mas tem outros mercados que estão... Sem dúvida. Tem muita oportunidade. E também, dentro disso, você está falando em fomento ao consumo, em entender que o vinho e o espumante é para todas as horas. A gente também tenta usar apelos que sejam legais, assim, descolados, né? Dentre os motes que a gente tem que se busca com a Casa Perini é ser uma vinícola legal, descolada. Então a gente fez uma coleção de baldes colecionáveis, que eles são de metal rígido. E a gente fez um trabalho de chegar ao trade, chegar ao varejo e em lojas mais especializadas. Exatamente, ou que sejam supermercados bem posicionados, com essas latas com artes muito bonitas, assim, nas quais vão 7 garrafas. Obviamente não é uma quantidade tão pequena, porém a lata, que é a cereja do bolo, ou a base do bolo, né? ela vai de quebra junto para o consumidor poder simplesmente tirar a tampa, coloca gelo, água e pode curtir ela na beira da piscina com os amigos, além de ser um recipiente, ajuda a decorar a cena. É uma inovação, né, cara? Uma forma diferente de se tomar vinho. Exatamente, é uma maneira de tornar mais contraído, e acho que esses acessórios ajudam muito a chamar para esse universo. Né? E eu acho até que vocês estão olhando um mercado que pouca gente olha, né? Essa galera mais millennium, Potiguar. Qual é a geração mais nova aí? Y, Z, não pode ser alfa, que alfa é bebê, pô. Ele não bebe, não pode beber. Mas tem uma geração, tipo a idade de Potiguar, 20 anos, 19, que tá bebendo pouco, né? Diz as estatísticas mostram que bebem pouco. Então, trazendo uma bebida com teor alcoólico menor, Exato. mais jovial, uma coisa muito mais prática, talvez é a personificação de que vocês estão escutando no mercado. E associada à gastronomia. Isso é muito legal, porque quando você fala, tipo, é uma bebida que tem um coeficiente de saudabilidade, se bebida com moderação, e ela ajuda a potencializar o teu prazer à mesa, acho que não tem quem não goste de comer bem, né? Então, e se tiver um elemento como é o vinho, como é o espumante... Até para potencializar aí melhor. Exatamente, ainda. Acho que aí se desenvolve muito mais. Você falou agora de novas gerações e que a gente, obviamente, tem as ações voltadas para... Tem que escutar, né? Para elas, sem dúvida. E esse caráter de consciência delas, com viés os ESGs, né? Inclusive passa pelo COP, que é fantástico, aqui tenho ouvido falar... muito, tinha uma ideia por cima, cara, mas foi muito legal visitar a cidade para ver a revolução positiva e o legado que o evento vai deixar, né? Pô, tomara, a gente torce para isso. Então tudo isso que eu estou contextualizando, acho que converge com a forma de pensar das novas gerações que passa, inclusive, pela essa consciência ambiental, social, e nós temos um projeto chamado Casa Perini Solidário, por esse viés. Pô, legal. Que já faz mais de 15 anos que foi lançado. Nós começamos com um vinho, um item só, que era, né, existe até hoje, um vinho tinto Cabernet Sauvignon com Merlot, que é um corte clássico de uvas tintas, uma breve passagem por barrica de carvalho. E cada garrafa desse vinho, desde quando sai na origem, tem uma parte dos destinos voltados para entidades não governamentais com caráter de investimento em saúde. Então é o Instituto da Mama, né, que combate o câncer de mama, e a Federação Brasileira de Hemofilia, que não é uma condição tão conhecida, mas ela está vinculada a um problema de coagulação no sangue. E elas têm motivações familiares, porque nós tínhamos na família um irmão que era hemofílico, e também minha mãe sofreu um câncer, então depois que ela superou, nossa,
Precisa devolver um pouco para o mundo aqui. Para a sociedade, exatamente. Daí buscou entidades muito sérias que fazem um trabalho bacana em relação a isso. O projeto deu tão certo que a gente disse, vamos intensificar ele. Depois de algum tempo se lançou o Casa Perini Solidário Rosé, né, que é de Merlot e de outra uva. E nesse último ano o branco. E ao longo desses 15 anos da existência do projeto já foram direcionados para as entidades mais de R$750 mil. Então é um belo auxílio que tá... Porra, é uma ajuda boa. Não, bem legal, cara. E eles investem diretamente nos projetos de, por exemplo, o IMAMA, que combate o câncer de mama, tenta trabalhar com prevenção. Eles têm o que chama de mama móvel, que é uma van que vai nas comunidades mais carentes para educar como é que faz o exame, etc. A Federação Brasileira de Hemofilia investe em tratamento profilático, que eles chamam, porque é uma condição que não tem cura, mas, se bem tratada, a expectativa de vida é enorme. Não, total. E outra, você consegue ter uma vida normal e, pensando no caráter social, o portador de hemofilia, se bem tratado com a injeção que chama do fator 8, que é a deficiência que ele tem na coagulação, consegue ter uma vida normal e ser um contribuinte ao longo uma pessoa ativa na da vida inteira. Exatamente. Caso contrário, poxa, o cara não tem acesso a esse tratamento, vai jogar um futebol, se lesiona, só vai intensificando e fica com o joelho inchado, sei lá, o resto da vida. Então é legal que mais e mais empresas acho que estão olhando para isso e ajudando a promover mudanças nesse sentido. Pensa comigo, é até óbvio, se eu não tiver uma sociedade saudável, eu não tenho quem me compre. Exatamente. Né? Exatamente. Então acho que o papel do empreendedor, do empresário, de qualquer empresa hoje realmente é manter o capital consumidor saudável, cara. Com certeza. É interesse para todo mundo. A gente tem uma máxima nesse projeto que é o consumindo Casa Perini Solidário, além de fazer bem para a saúde de quem toma sua taça diária, faz bem para a saúde de muita gente, porque vai ter uma reversão direta por essa causa. É um ciclo virtuoso incrível, cara. Exatamente. Pablo, a gente está terminando, o papo vai rápido, tá o quê? 46 minutos. Antes de eu terminar, eu queria só convidar a galera para compartilhar, porque querendo ou não, tá aqui gratuitamente, pô, a gente te tirou no meio de uma correria para vir bater um papo aqui com a gente, então compartilhe esse episódio com alguém, com algum amigo, sei lá, com qualquer que seja aí, colega de trabalho, porque, cara, eu tirei umas coisas bem legais aqui de negócio, cara, tipo, legal. Escutar, a gente tá falando com um cara aqui que tá numa empresa de quase 100 anos, não é todo dia que a gente fala com alguém que representa uma empresa de 100 anos, eu nunca tinha falado, inclusive, eu nunca imaginei falar com alguma empresa de 100 anos. Quero chegar lá, inclusive, não eu, a minha empresa. Legal. Mas algumas coisas bem legais, então compartilha. Dito isso, cara, o que tu tem para falar pra gente aqui do mercado? Tu quer deixar algum recado? Esquecer de falar alguma coisa sobre vinho, sobre o norte, sobre como mistura o vinho com o norte? Sei lá, dá uma... Olha, é contigo. Eu diria que o vinho é prazer, é saúde, é alegria, né? Fazer um convite às pessoas para descobrirem esse universo, que quem não gostar quem tiver restrição a qualquer nível de álcool, também tem como alternativa de saudabilidade também o suco de uva. Né? Nós temos um selo de pureza absoluta, que não tem nada, nem água, nem corante, nem conservante, porque tem outras categorias que levam. E deixar claro que para as pessoas serem felizes ao descobrir esse universo que é para unir as pessoas. Quando tem vinho à mesa, a gente, vamos dizer assim, se desarma. Eu digo que a mesa é mais alegre. Exatamente. Ele é um elemento social, que é para curtir, que é para ser feliz. E também deixar o convite para as pessoas, quando tiverem oportunidade de ir lá para o sul, visitar na cidade de Farroupilha. Cara, visitem, que é incrível. Visitar a cidade de Farroupilha. Lá na vinícola a gente tem alguns projetos bem bacanas. Para quem curte pedalar, tem um bike tour, que você sobe até um belvedere para fazer um piquenique com frios, com vinho, depois termina a pedalada no meio dos vinhedos, aí depois é morro abaixo, fica mais tranquilo depois de ter curtido, vai só freando até de volta à vinícola. Eu corro com a minha namorada, eu sei que tem uma corrida também. Uma corrida que a hidratação é vinho, cara. Exatamente, E lá a gente tem a Vino Run, inclusive, que é uma corrida que a gente começou
todas as edições no inverno e deu tão certo que ela já está fazendo de verão. Quem tiver interesse, por favor, com a vontade aí no Instagram, @casaperini, e lá tem um link de enoturismo, de todas as atividades, dá para descobrir. E de novo, muito obrigado pelo convite, é um prazer, cara, pode contar sempre com a gente para bater esse papo. Pelo visto, vão estar sempre aqui, Potiguar, não é? Então, cara, de novo, obrigado pelo teu tempo, Pablo. E só os recados aqui, né, Potiguar? A gente todo dia 1º, 10 e 20 de cada mês. Acredito que esse é o último episódio da temporada, né? Vai pro dia 20 de dezembro aqui. Mas voltaremos com mais conteúdo, com mais gente para bater papo em janeiro. É isso, né? Acompanha a gente. YouTube, Instagram, qualquer lugar que a gente apareça. O que mais, Potiguar? Quer deixar alguma mensagem de final de ano pra galera? Não. Feliz ano novo. Já? Tá. Mas com essa vontade tá fora. Mas Pablo, de novo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado por todo mundo. Ela devia, inclusive, estar aqui com a gente. Né? Obrigado. E é isso, né, Poti? Né, Gerson? E redes sociais dele também. Tuas redes sociais, cara. Já esquecendo. O papo tá fluindo. @Pablo Perini. Pablo Perini. E @Casa Perini, é isso? E @Casa Perini. Aí, através do Insta, você tem acesso ao site, ao Linktree que tem aí no turismo para visitar, etc. E é isso. E tem uma máxima que eu digo que quem está se familiarizando com o mundo do vinho e está chegando junto nessa causa, descobrindo esse universo, estamos todos no mesmo barco e ainda bem que o nosso mar é de vinho, porque se cair a gente se diverte. Isso mesmo, pessoal. Abraço.